Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza. Estamos de volta para o nosso estudo do livro O que é o Espiritismo, no programa Luz na Penumbra, na companhia de duas figuras ímpares aqui, sabe? Cada uma bem distinta da outra. Vai lá. Quem são os anjinhos? Aloísio Guigino. Eduardo Araújo. Ela tem que nos apresentar. Ela deveria. Deveria. Pois é, os dois anjinhos. Mas é que ela não nos conhece bem. Aloísio Guigino e o agênere, que nem sempre é agênere, Eduardo Araújo. Estamos aqui. Para estudar o que, Maria de Fátima Miranda? Nós vamos estudar o livro que é o Espiritismo. Como falei, o programa Luz na Penumbra. Estamos no capítulo 1º do livro, que trata da pequena conferência espírita. E nós estamos estudando elementos de convicção. E hoje, Eduardo vai iniciar a leitura justamente na pergunta do visitante. A leitura sem óculos, né? Essa maldade. Mas vamos lá. Deixa comigo. Então o visitante faz uma colocação, não é uma pergunta, é uma colocação que ele faz, um argumento que ele apresenta. O senhor tinha razão de dizer que das mesas girantes e falantes saiu uma doutrina filosófica, e longe estava eu de suspeitar as consequências que surgiram de um fato encarado como um simples objeto de curiosidade. Agora vejo quanto é vasto o campo aberto por vosso sistema. Quer dizer, pelo menos ele reconheceu que era muito mais complexo do que ele imaginava. O que imaginava em princípio, né? E aí, diante dessa colocação desse visitante, dessa argumentação, dentro desse contexto de elementos de convicção, Kardec pondera, responde, argumenta. Nisso vos contesto, caro senhor. Dai-me subida honra, atribuindo-me esse sistema quando ele não me pertence. Ele foi totalmente deduzido do ensino dos espíritos. Eu vi, observei, coordenei e procuro fazer compreender aos outros aquilo que compreendo. Esta é a parte que me cabe. Então, com essa colocação aqui de Kardec, essa argumentação, ele contesta essa questão quando foi colocado aqui que vosso sistema, como se todo esse sistema, essa doutrina, isso que foi apresentado pelos espíritos, pertencesse ao codificador, que teve um papel muito importante, preponderante, de organizar essas respostas que foram dadas. Isso nos traz à mente um outro problema, muito comum de nós encontrarmos, inclusive entre os espíritas, que denominam a doutrina dos espíritos como kardecismo, quando na realidade não há kardecismo, existe espiritismo. E espiritismo é um código de conduta que nos veio através da manifestação da espiritualidade, e a eles pertence a autoria desse código de conduta. Não existe kardecismo, existe espiritismo. E aí continua Kardec na sua argumentação. Há, entre o espiritismo e outros sistemas filosóficos, esta diferença capital, que estes são todos obras dos homens, mais ou menos esclarecidos, ao passo que naquele que me atribuís, eu não tenho o mérito da invenção de um só princípio. Disse, a filosofia de Platão,
de Descartes, de... Qual é o nome? Leibniz. Nunca se poderá dizer a doutrina de Allan Kardec. E isto, felizmente, pois que valor pode ter um nome em assunto de tanta gravidade. O Espiritismo tem auxiliares de maior preponderância, ao lado dos quais somos simples átomos. Muito boa aí essa colocação de Kardec, né? Porque isso aqui é muito importante, né? Os nossos ouvintes, né? Alguns que estão chegando agora na doutrina, que costumam se identificar, né? Eu sou kardecista. A gente entende quando as pessoas usam esse termo, a gente sabe que o objetivo é diferenciar a doutrina espírita de outras doutrinas espiritualistas, sobretudo a Umbanda e o Candomblé, porque às vezes há uma confusão. Algumas pessoas entendem que são a mesma coisa. Não, tem o Candomblé, tem a Umbanda, tem o Espiritismo, tem outras doutrinas esotéricas, espiritualistas. E Kardec aqui deixa claro que o termo, né, que a gente usa, kardecismo, não é algo que ele gostaria, porque a doutrina não é dele. A doutrina é dos espíritos. O correto a se dizer é que nós somos espíritas que estudamos as obras de Allan Kardec. Assim fica mais coerente com aquilo que Kardec propõe aqui. Porque a doutrina, efetivamente, não é dele. Kardec coloca em vários momentos que ele teve grande resistência em primeiro aceitar a ideia dos espíritos, porque ele entende, num primeiro momento, que o fenômeno era puramente magnético, estava relacionado ao magnetismo. Depois ele verifica que realmente havia uma inteligência por detrás do fenômeno, e aí ele percebe que por trás de todo fenômeno que apresentava uma inteligência, ele tinha que descobrir qual era a inteligência que estava por detrás. E pesquisando, ele viu que foram os próprios espíritos que revelaram que eram a alma dos homens que estavam desencarnados, que viveram na Terra e que estavam fazendo e promovendo aqueles fenômenos. E esses espíritos, aí ele vai desenvolvendo toda a doutrina. Não tinham toda a verdade, não tinham toda a sabedoria, que assim como na Terra, aos ignorantes, aos sábios. E nós, ainda hoje, mesmo alguns espíritas, têm alguma dificuldade nesse sentido de entender que Allan Kardec, como o Aloysio explicou, teve um papel preponderante, fundamental em termos humanos, né, da parte humana da obra, que foi um trabalho realmente difícil até de avaliar. Tamanha dedicação de Kardec. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que se correspondia, na introdução ele fala sobre isso, ele se correspondia com mais de 1000 centros espíritas sérios. Ele faz questão de frisar o termo sérios, espalhados pelo mundo. Então um homem que se dedica, né, a se comunicar com mais de 1000 centros espíritas, fundou a Revista Espírita para se comunicar com o movimento espírita, fazendo as obras. É difícil imaginar como alguém poderia fazer isso, né, dedicando toda a sua vida, uma renúncia, a partir dos 50 anos, quando ele toma contato com os fenômenos espíritas. Existem dois aspectos aí que você colocou que são muito importantes, que nós façamos uma ressalva aqui, ou melhor, nós realcemos. Primeiro que o termo espírita e espiritismo são termos que não existiam à época. Foram cunhados por Kardec para denominar esse corpo de doutrina, espiritismo, e para denominar aqueles que abraçam e adotam essa doutrina, os espíritas. Então a gente tem que entender que deve ser denominado como sendo espírita aquele que adota e abraça essa doutrina que foi trazida pela manifestação dos espíritos. E então esse ponto ele é fundamental, certo? E nós temos que lutar por isso, porque é o sumo dessa fruta que é a codificação, que nós entendamos que nós precisamos nos esforçar para sermos espíritas, seguindo o espiritismo. Então isso é a terceira revelação e é o que é importante para nós. Continuando agora, nós vamos, aliás, entrar num outro item, Sociedade Espírita de Paris.
E o visitante aí faz a pergunta: tendes uma sociedade que se preocupa com estes estudos. Ser-me-á possível fazer parte dela? Kardec responde: por ora ainda não, porque se não há para ser nela recebido necessidade de um doutor em espiritismo, há, contudo, a de ter-se sobre ele, ao menos, ideias mais firmes do que as vossas. Como a sociedade não deseja ser perturbada nos seus estudos, ela não admite os que lhe viriam fazer perder tempo com questões elementares, nem os que, não simpatizando com seus princípios e convicções, lançariam a desordem no seu seio, com discussões intempestivas ou com o espírito de contradição. É uma sociedade científica, como tantas outras, que se ocupa de aprofundar os diferentes pontos da ciência espírita e procura esclarecer-se. É o centro ao qual convergem ensinos colhidos em todas as partes do mundo e onde se elaboram e coordenam questões que se relacionam com o progresso da ciência. Mas não é uma escola nem um curso de ensino elementar. Mais tarde, quando as vossas convicções estiverem fortalecidas pelo estudo, ela decidirá se vos deve admitir. Enquanto esperais, podereis assistir como visitante a 1 ou 2 sessões, com a condição de não fazer reflexão alguma de natureza a melindrar quem quer que seja. Do contrário, eu, que vos vou apresentar, incorreria na censura dos meus colegas, e a porta vos seria interdita. É interessante nós vermos essa resposta de Kardec, porque muitas pessoas, diante de alguns fenômenos, de algumas necessidades, de ouvir falar, sem que tenha qualquer conhecimento, se apresentam para fazer parte de uma casa espírita. Certo? E sem esse conhecimento, eles na realidade, nem que seja pelo próprio pensamento, muitas vezes não manifestado diretamente, mas eles estarão perturbando o andamento dos trabalhos. Vamos lembrar que o pensamento também é energia, também emite essa energia. E quando nós não temos conhecimento e que nos leva à discordância de algumas coisas, discordância íntima de algumas coisas por falta de conhecimento, nós estaremos de alguma forma, mesmo sem nos manifestarmos, atrapalhando os trabalhos nessa conexão com o mundo dos espíritos. Então isso é muito comum. Então nós devemos ter um cuidado grande nessa admissão, nesse contato, nessa preparação, nessa possibilidade da pessoa com boa vontade. Vamos lembrar que nós estamos nesse diálogo aqui com aquele que é denominado como cético, né? Sim. Então ele não tem conhecimento, mas ele está aberto às ponderações, às argumentações e a buscar entender alguma coisa que ele ainda não alcança. Então isso é algo que é fundamental, porque se nós estivermos admitindo contestadores, nós estaremos tumultuando todo um trabalho que vem a ser feito de esclarecimento. A doutrina dos espíritos não se coloca, aqueles que promovem o conhecimento da doutrina não se colocam como donos da verdade, absolutamente. Apenas dentro das nossas possibilidades, nós buscamos entender a mensagem dos espíritos. Mas para isso, nós temos que ter boa vontade. Claro que o visitante aqui deve ter ficado um pouco melindrado, né, com essa colocação, mas ela é muito justa, né, porque, como Kardec diz, era uma sociedade científica, e para você participar de qualquer sociedade científica, você tem que conhecer o mínimo daquilo que está sendo discutido ali. Eu lembro que quando eu estava trabalhando em hospital como psicólogo, a gente fazia uma reunião, né, que eles chamam de round, que no CTI, e juntava lá todos os especialistas que atendiam os pacientes. Então tinha os médicos, né, o pessoal que trabalhava ali no CTI, você tinha os fisioterapeutas,
a nutrição, a psicologia. E cada um vai falar dentro do seu conhecimento. Quer dizer, eu não posso, como psicólogo, questionar a conduta do médico. Né? Porque eu não tenho competência para questionar se o remédio que ele está dando, se a conduta clínica que ele está aplicando ao paciente é boa ou não. Eu tenho que falar o seguinte: o que eu, como psicólogo, como eu atuei junto ao paciente do leito A? Ele está lúcido? Ele está orientado? Está consciente da situação? Ele está colaborativo? Então a psicologia vai explicar isso. Ele está agressivo? Ele tem que ser mantido amarrado? É o meu papel. Então a nutrição vai falar qual é a alimentação que está sendo indicado, o que está sendo feito. E ali é feita uma troca de informações e todo mundo enriquece para oferecer o melhor atendimento ao paciente, mas cada um dentro do seu conhecimento. Aqui Kardec está dizendo para ele que se ele participasse da reunião e fosse interferir sem ter conhecimento, ele ia atrapalhar o bom andamento da reunião, que não era uma reunião para pessoas que estão iniciando no conhecimento. É diferente, você tem reuniões que são exatamente para isso. Aqui na Rádio Rio de Janeiro nós temos um programa chamado Respondendo aos Ouvintes. É um programa que você pode fazer qualquer pergunta à luz da doutrina espírita para ser esclarecida. Então, não importa se você é de outra religião, se você nunca ouviu falar de espiritismo, você está ouvindo Respondendo aos Ouvintes, mandou sua pergunta, né? A equipe do Valdenir vai responder a sua pergunta, que é relacionada a qualquer tema que o espiritismo possa explicar. Então é por isso que não se deve admitir, e Kardec não admitia, pessoas estranhas e sobretudo pessoas que não tenham conhecimento doutrinário mínimo para poder entender o que está acontecendo ali. É por isso que na Casa Espírita tem a reunião pública, não é? Com o estudo do Evangelho, da doutrina, com o passe, a água purificada, aberta a qualquer necessitado que chegar. Já a reunião mediúnica, não é? E outras determinadas reuniões que sejam necessárias na casa, não vão estar abertas àquele que está chegando só porque ele deseja participar. E às vezes nós encontramos pessoas com as melhores... mas não é falta de caridade? Não. Seria falta de caridade com o objetivo que está se envolvido ali, não é? Permitir que alguém que não tem maturidade ainda... E eu ainda fiquei refletindo que ao crítico, Kardec, não abriu portas. Quando o crítico fica querendo a todo instante assistir a alguma reunião. Kardec não permite, mas ao cético que já estava, ele não conhece, mas ele não estava de uma forma tão preconceituosa quanto o crítico. Ele já diz, olha, 1 ou 2 para uma visita, com a condição de não interferir. É a proposta, né? E nós vemos de um modo geral, nas casas espíritas, a prática da reunião pública, né? Como são denominadas as reuniões de colocações sobre o Evangelho, Livro dos Espíritos, sobre algum assunto relativo à codificação ou à luz da codificação, essa exposição ela transcorre sem interferências, de um modo geral. Certo? E após, então, a reunião, é que, por vezes, dependendo da casa, é aberto um período de esclarecimento a perguntas. Certo? Então, eu já participei de várias reuniões em várias casas diferentes em que isso ocorre. Ou então, se não é aberto ali no salão ou no ambiente onde é feita a exposição, eu costumo, isso é uma coisa minha, certo? Eu costumo me disponibilizar e com a presença na livraria após a palestra para esclarecer alguma dúvida que tenha ficado com relação ao assunto que foi tratado. Então, o Espiritismo, ele prima por buscar esclarecer aquilo que a doutrina apresenta. Não se nega a isso, apenas tem uma organização e evita o tumulto daqueles que, nada sabendo, vão fazer colocações que não irão acrescentar nada, pelo contrário, vão tumultuar o ambiente e aqueles que estavam com uma ideia de terem entendido o que foi colocado, né? Vai tumultuar e vai sair todo mundo pior
do que se nada disso estivesse acontecendo. Um exemplo disso é a reunião que a gente citou de desobsessão, que são reuniões privativas na maior parte das casas espíritas, e algumas pessoas questionam por que eu não posso assistir uma reunião. Não é que não possa, mas para que você assista uma reunião de desobsessão, você pelo menos tem que ter um mínimo de conhecimento sobre o que está acontecendo ali. Além do que, não é adequado você levar uma pessoa para uma reunião como a de desobsessão por mera curiosidade. Tanto vai dar problemas, porque o que acontece ali são questões confidenciais, não podem sair dali, ou não deveriam. Não deveriam. Porque muitas vezes envolve pessoas, nomes, famílias, e há que se haver uma descrição das pessoas que estão presentes ao grupo. Tem informações e situações que ocorrem, que os espíritos trazem, que podem impressionar, que podem amedrontar, que podem gerar dúvidas. Então, se a pessoa vai por curiosidade ou se ela não tem conhecimento doutrinário para entender o que está acontecendo na reunião, não vai ser proveitoso, pelo contrário, vai ser prejudicial para a reunião. Vai gerar o tumulto, Para a reunião e para a pessoa também. E finalizando, então, essa argumentação de Kardec, certo? Ele coloca com relação à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que na realidade foi o primeiro centro espírita organizado, onde buscavam estudar, compreender melhor, para poderem desenvolver esses esclarecimentos. Kardec coloca, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, aí encontrareis uma reunião de homens graves e de boa sociedade, cuja maioria se recomenda pela superioridade do seu saber e posição social, e que não consentiria àquele que recebe em seu seio se afastarem das conveniências no que quer que seja. Não creiais, pois, que ela convide o público e chame o primeiro recém-vindo para assistir às suas sessões. São reuniões de estudos, de debates, muitas vezes, entre aqueles que já detêm, certo, algum conhecimento, para que seja proveitoso. Como não faz demonstrações com o fim de satisfazer curiosidades, ela afasta com cuidado os curiosos. Não é esse o propósito. Certo? Aqueles, pois, que supõem ir aí achar uma distração e uma espécie de espetáculo ficarão desapontados, e melhor farão se lá não forem. E finalizando a sua argumentação, ele diz: eis porque ela recusa admitir, mesmo como simples visitantes, as pessoas que não conhece ou aquelas cujas disposições hostis são notórias. Que é o caso do crítico, O crítico, ele não quer saber, ele quer criticar, ele quer combater. Esse não tem nenhuma possibilidade dele ser bem-vindo a uma reunião como essa, porque ele vai atrapalhar de todas as formas possíveis e imagináveis. Vai atrapalhar o trabalho da espiritualidade, vai atrapalhar o curso da reunião com questões impertinentes, vai gerar discussão. O que nós temos que entender é o propósito de uma reunião. Certo? Numa reunião pública, como nós temos, ela é aberta a qualquer um que deseje lá estar e ouvir aquilo que é colocado. Uma reunião de estudos, e o próprio nome da sociedade é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ela se propõe ao desenvolvimento do entendimento, a discussão entre aqueles que já detêm algum conhecimento. Então, o propósito da reunião é outro, e com isto deve ser obedecido. E com isto terminou o nosso tempo. Mas não fiquem tristes. Não fiquem tristes, vamos esperar a próxima reunião, que acontecerá na próxima oportunidade, se Deus quiser e Ele há de querer. Muita paz a todos. Muita paz, que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando para mais um programa Luz na Penumbra. Eu, Renato Souza, ele... Bill Fabiano, juntos sempre. Opa, sempre juntos. Aqui à minha direita, sem dúvida. E a gente aqui, né, dando continuidade a esse estudo maravilhoso da Revista Espírita, ano ímpar. Estamos em junho de 1859. Vamos entrar agora em variedades, Bill Fabiano. Exatamente. Tá? A princesa de Rebnini, né? Isso, tivemos aí alguns programas sobre algumas evocações, né? Muito gostoso, né? Muito gostoso. Nossa, um papo muito legal para a gente relembrar nuances importantes da doutrina, né? E tudo mais. Mas agora vamos a algumas variedades aqui da princesa de Rebnini, extraído do Courrier de Paris, de maio de 1859. Allan Kardec vai dizendo assim, tá? Sabeis que todos os sonâmbulos, todas as mesas girantes, todos os pássaros magnetizados, todos os lápis simpáticos e todos os tiradores de cartas predisseram a guerra desde há muito tempo? Profecias nesse sentido foram feitas a uma multidão de personagens importantes que, fingindo tratar muito ligeiramente essas supostas revelações do mundo sobrenatural, não deixaram de ficar muito preocupados com elas. De nossa parte, sem decidir a questão num sentido nem no outro, e achando, aliás, que ali onde o próprio François Arago duvidava, é menos permitido não se pronunciar e nos limitaremos a contar, sem comentários, alguns fatos dos quais fomos testemunhas. Há 8 dias, fomos convidados para uma noite espírita na casa do Sr. Barão G. Na hora indicada, todos os convidados, em número de 12 somente, se achavam ao redor da mesa, milagrosa, uma simples mesa de mogno, de resto, e sobre a qual, no momento, servira-se o chá e os sanduíches de rigor. Desses 12 convivas, devemos nos apressar em o proclamar. Nenhum poderia, razoavelmente, incorrer na censura de charlatanismo. O senhor da casa, que conta ministros em seus parentes próximos, pertence a uma grande família estrangeira. Quanto aos seus fiéis, se compunham de 2 distintos oficiais ingleses, um oficial da Marinha Francesa, um príncipe russo muito conhecido, um médico muito hábil, um milionário, um secretário de embaixada e 2 ou 3 figurões do subúrbio de Saint-Germain. Éramos o único profano entre esses ilustres do espiritismo, mas em nossa qualidade de cronista parisiense e cético por dever, não poderíamos ser acusados de credulidade exagerada. A reunião em questão não poderia ser considerada o jogo de uma comédia. E que comédia? Uma comédia inútil e ridícula, na qual cada um teria voluntariamente aceito ao mesmo tempo o papel de mistificador e de mistificado? Isso não é admissível. E, de resto, com que objetivo? Com qual interesse? Isso era o caso, ou jamais se perguntar, quem engana aqui? Não, ali não havia nem má-fé, nem loucura. Coloquemos, se quiserdes, que houvera acaso. É tudo o que a nossa consciência nos permite vos conceder. Ora, eis o que se passou.
Depois de haver interrogado o espírito sobre 1000 coisas, se lhe perguntou se as esperanças de paz, que pareciam então muito fortes, eram fundadas. Não respondeu muito distintamente em 2 vezes diferentes. Teremos, pois, a guerra? Certamente. Em 8 dias. Entretanto, o Congresso não se reúne senão no próximo mês. Isso adia para muito longe as eventualidades de um começo de hostilidades. E ele prossegue dizendo: não haverá Congresso. Por quê, Bill Fabiano? A Áustria se recusará. E qual será a causa que triunfará? A da justiça e do direito, ou seja, a da França. E a guerra, que será ela? Curta e gloriosa. Isso nos traz à memória um outro fato do mesmo gênero, que se passou igualmente sob os nossos olhos há alguns anos. Recorda-se que, quando da guerra da Crimeia, o imperador Nicolau chamou para a Rússia todos aqueles de seus súditos que habitavam a França, sob pena, para estes, de verem confiscados os seus bens, se recusando a atender essa ordem. Estávamos então em Saxe, em Leipzig, onde se tomava, como por toda parte, um vivo interesse pela campanha que vinha de começar. Um dia, recebemos o bilhete seguinte: estou aqui por algumas horas somente. Vinde ver-me. Hotel de Pologny, número 13. Princesa de Rebenini, ou Rebenini, né? Conhecéramos muito a princesa Sophie de Rebenini, uma mulher encantadora e distinta, cuja história era todo um romance que escreveremos um dia, e que muito queria nos chamar seu amigo. Nos apressamos, pois, em atender seu amável convite, tão agradavelmente surpreso quanto encantado pela sua passagem por Leipzig. Era um domingo, um 13, e o tempo estava naturalmente cinza e triste, como ocorre sempre nessa parte da Saxe. Encontramos a princesa em sua casa, mais graciosa e mais espiritual que nunca, somente um pouco pálida, um pouco melancólica. Fizemos-lhes essa observação. De início, nos respondeu ela: parti como uma bomba, era o caso, uma vez que nos eis em guerra, e estou pouco cansada com o meu modo de viagem. Em seguida, se bem que sejamos agora inimigos, não vos esconderei e que vou vos deixar Paris com pesar. Há muito que me considerava quase como francesa, e a ordem do imperador me fez romper com um velho e doce hábito. Bill Fabiano. Por que não ficastes tranquilamente no vosso bonito apartamento da rua Rumfort? Porque me cortariam as mesadas. Pois bem, não tendes, pois, entre nós, numerosos e bons amigos? Sim, pelo menos o creio. Mas na minha idade, uma mulher não gosta de se dar em hipoteca. Os juros a pagar por vezes ultrapassam o capital. Ah, se eu fosse velha seria outra coisa, mas então não me empresariam. E nessa altura a princesa mudou de conversação. Ora, disse ela, sabeis que tenho uma natureza muito absorvente. Aqui não conheço ninguém. Posso contar convosco durante o dia todo? A resposta que demos é fácil de adivinhar. A uma hora, o sino se fez ouvir no pátio e descemos para jantar na mesa redonda do hotel. Todo mundo falava, nesse momento, da guerra e das mesas girantes. No que concerne à guerra, a princesa estava segura de que a frota anglo-francesa seria destruída no Mar Negro
e ela se encarregaria bravamente de ir a incendiar ela mesma, se o imperador Nicolau quisesse lhe confiar essa missão delicada e perigosa. No que concerne às mesas girantes, sua fé era menos robusta e nos propôs fazer com ela e outro dos nossos amigos que lhe apresentáramos na sobremesa. Algumas experiências. Remontamos, pois, ao seu quarto, se nos serviu o café, e como chovesse, passamos nossa tarde interrogando uma mesinha de centro que ainda vemos daqui. E a mim? Perguntou de repente a princesa. Nada tens a me dizer? Não. Por quê? A mesa bateu 13 pancadas. Ora, lembre-se que era um 13. E o quarto da senhora de Rebini tinha o número 13. E isso quer dizer que o número 13 me é fatal? Repetiu a princesa, que tinha um pouco de superstição dessa cifra. Sim, fez a mesa. Não importa, sou um Bayard, do gênero feminino, e tu podes falar sem medo o que possas ter a me anunciar. Interrogamos a mesinha de centro, que persistia de início em sua prudente reserva, mas da qual, entretanto, acabamos por arrancar as palavras seguintes. Doente, 8 dias, Paris, morte violenta. A princesa se portou muito bem. Ela acabava de deixar Paris e não esperava voltar por muito tempo à França. A profecia da mesa era, pois, ao menos absurda sobre os 3 primeiros pontos. Quanto ao último, é inútil acrescentar que não quisemos mesmo nele nos deter. A princesa deveria partir às 8 horas da noite, pelo trem de Dresde, a fim de chegar no segundo dia, depois pela manhã, a Varsóvia, mas ela perdeu o trem. Minha fé, disse-nos, vou deixar minhas bagagens aqui e tomarei o trem de 4 horas da manhã. Então ides reentrar no hotel para dormir? Vou nele reentrar, mas não me deitarei. Assistirei do alto de Loge des Étrangers ao baile dessa noite. Quereis me servir de cavalheiro? O hotel de Pologne, cujos vastos e magníficos salões não contêm menos de 2.000 pessoas, dá quase cada dia, verão como inverno, um grande baile, organizado por qualquer sociedade da cidade, mas ao qual é reservado para assistirem do alto de uma galeria particular aqueles viajores desejosos de gozar de um golpe de vista que é muito animado e da música que é excelente. Estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, junho de 1859, falando aqui da princesa de Rebini, né? Ela está dando algumas declarações aqui e a gente continua aqui para fechar o que ela vem dizendo, tá? De resto, na Alemanha, nunca esquecem os estrangeiros por toda parte, tem lugar reservado, o que explica por que os alemães que vêm a Paris pela primeira vez perguntam sempre nos teatros e nos concertos de Loge des Étrangers. O dia que se trata o baile estava muito brilhante e a princesa, se bem que um simples espectadora, nele tomou um verdadeiro prazer. Também ela havia esquecido a mesinha de centro e sua sinistra predição, quando um dos garçons do hotel lhe levou um telegrama que acabara de chegar para ela. Este despacho estava concebido nestes termos: Senhora Rebini, Hotel de Pologne, Leipzig, né? Presença indispensável. Paris, interesses graves. E trazia a assinatura do homem de negócios da princesa. Algumas horas mais tarde, esta retomava o caminho de Pologne.
em lugar de subir no trem de Dresde, 8 horas depois, soubemos que ela estava morta. Olha os relatos, né? Então, é Leipzig, o nome. Leipzig na Alemanha, né? Com certeza. Pauline Niboyet foi que trouxe aqui esse relato, né, Bill? Ele mesmo. Exatamente. Então, olha só quanta coisa pode acontecer. Me fez lembrar, sabe o quê? Quantas vezes a gente encontrou com alguém, uma gênere, Bill? Sim. Isso aí a gente falou alguns programas atrás, Isso, né? Quantas vezes a gente encontrou com a gênero e nem se deu conta, né? Sim, acha que sentou do seu lado, sentou do seu lado na condução, no parque, né? Estava na fila do banco com você. Sim. Não é? Você não tem nem ideia, né? Nem ideia, você nem sabe que era uma gênero. Às vezes deu até o endereço e tudo. Depois, se você vai lá nesse endereço, se você vai procurar, a pessoa não existe. Ou falar, já viveu aqui, viveu aqui, sim. Mas o que você quer? Algum cobrador, né? O que você quer com a pessoa, né? Não, falei com ela agora. Falei com ela agora. Como assim você falou, né? Olha, fulano... Desencarnou há 50 anos. Desencarnou já há algum tempo. Interessante, né, Bill? Bem interessante. São coisas que acontecem realmente. Sim, né? Não tem nada de espetacular, nossa. Como a gente falou alguns programas atrás, é inabitual, né? Não é uma coisa que você vá a qualquer esquina você encontre, mas a possibilidade existe, né? Sim. Vamos nós aqui? Continua, né? Encontramos o relato seguinte de uma coleção notável de histórias autênticas de aparições e outros fenômenos espíritas, publicados em Londres em 1862 pelo reverendo J. Granville e o Dr. H. Moore. Está intitulado A Aparição do Espírito do Major George Cinderham ao Capitão V. Dick, ou Dyke, extraída de uma carta do Sr. Jacques Duché de Moncton ao Sr. J. Granville. Pouco tempo depois da morte do Major Georges, o Dr. T.H. Dick, ou Dyke, parente próximo do capitão, foi chamado para cuidar de uma criança doente. O doutor e o capitão se deitaram na mesma cama. Quando tinham dormido um pouco, o capitão bateu e ordenou às suas domésticas para lhe levar 2 velas acesas, as maiores e as mais grossas que pudessem encontrar. O doutor lhe perguntou o que isso significava. Conheceis, disse o capitão, minhas discussões com o major, no que se refere à existência de Deus e à imortalidade da alma. Não pudemos nos esclarecer sobre esses 2 pontos, embora o tivéssemos sempre desejado. Ficou, pois, convencionado que aquele de nós 2 que morresse primeiro viria na 3ª noite depois de seus funerais, entre minuto e 1 hora, no jardim desta pequena casa, e aí esclarecesse a sobrevivência a esse espírito. Será hoje mesmo, acrescentou o capitão, que o major deverá cumprir a sua promessa. Em consequência, colocou o seu relógio de bolso junto dele e às 11h30 se levantou, tomou uma chave e assim passeou no jardim durante 2h30. No seu retorno, declarou o doutor que nada viu, nem nada ouviu que não fosse muito natural, mas acrescentou, sei que meu major viria se pudesse. 6 semanas depois, seguiu para Eton, para ali colocar seu filho na escola, e o doutor foi com ele. Alojaram-se num albergue com a insígnia de São Cristóvão, e permaneceram 2 ou 3 dias, mas não deitaram juntos, como em Dulversan. Estavam em 2 quartos separados. Uma manhã, o capitão ficou mais tempo do que de costume com seu quarto, antes de chamar o doutor. Enfim, ele entrou no quarto desse último e o rosto todo transformado, os cabelos eriçados, os olhos desvairados e o corpo todo tremente. — Que houve, pois, primo capitão? Disse o doutor. O capitão respondeu, eu ouvi, meu major. O doutor pareceu sorrir. Eu vos afirmo que jamais o vi na minha vida. Eu o vi hoje. Fez-me, então,
a seguinte narração: esta manhã, ao romper do dia, alguém veio ao lado da minha cama, arrancou as cobertas, gritando: "Cap, cap!" Era o termo familiar do major para chamar o capitão. Eu respondi: "O quê, meu major?" Ele respondeu: "Não pude vir no dia dito, mas agora me eis e vos digo: há um Deus, e muito justo e terrível. Se não mudardes de pele, vereis quando aí estiverdes." Sobre a mesa havia uma espada que o major me havia dado. Quando este deu 2 ou 3 voltas no quarto, pegou a espada e tirou da bainha. E não a encontrando tão brilhante como deveria estar, "Cap, cap", disse ele, "esta espada estava melhor cuidada quando era minha." Com essas palavras, ele desapareceu de repente. O capitão não somente ficou perfeitamente persuadido da personalidade do que havia visto e ouvido, mas ainda ficou, depois desse tempo, muito mais sério. Seu caráter, outrora leviano e jovial, foi notavelmente modificado. Quando ele convidava seus amigos, tratava-os com nobreza, mas mostrava-se forte sobre a si mesmo. As pessoas que o conheciam asseguravam que ele acreditava ouvir frequentemente repetir em seus ouvidos as palavras do major durante 2 anos que viveu depois dessa aventura. Allan Kardec assina fecha aí, né? O artigo, né? Interessante como as coisas acontecem. Ele se materializou, né, Bill? Sim. Se materializou ali, aí de novo, né? Vários fatores contribuíram para que ele pudesse se materializar durante um mínimo espaço de tempo, mas o tempo necessário para que eles pudessem vê-lo, não é? E quem assistiu a novela A Viagem vai encontrar lá a Diná com o médico, né? No momento em que eles aparecem para o personagem lá do médico, não é isso? Sim, né? Cláudio Cavalcante, isso, saudoso. Exatamente, saudoso, exatamente daquela forma. A Diná ele não conseguia ver muito bem porque o desencarne dela era mais recente, não é? O Otávio já conseguia com mais clareza, não é? Via-se tão somente o perispírito dela do que propriamente dito uma materialização do Otávio. Sim. Interessante, aquilo ali é muito interessante para esclarecer para a gente, né? Aquela novela para mim é a melhor de todas, né? Se puder passar de novo, eu vejo de novo. Com certeza. Uma vez recentemente passou no Vivo, eu acompanhei também. Isso, para esclarecer para a gente ali o que aconteceu, e o Cláudio, né, vendo ali, nossa, o Otávio eu vejo bem. Mas você, Diná, né? Eu vejo assim, mais que vaporosa, exatamente, né? E tudo, era mais o perispírito dela mesma. Ela não estava preparada tal como o Otávio estava para aparecer ali, mas foi. Mas estava lá, né? Mas estava lá, isso é que é importante. Até por causa do tempo de desencarne de um, ele estava mais afastado do corpo físico há mais tempo do que ela. Sim, estava menos materializado, né? Foi o que aconteceu com Jesus, né? Naquele momento que ele reaparece, né, para Maria, né? Pede para que ela não toque nele, porque ele ainda não estava pronto, né, para ser tocado, não estava completada, né, a materialização. Muito mais fácil para ele, né, se mostrar ali daquela forma do que para ela, que ainda necessitava de mais elementos, de mais situações, mais tempo para poder... Reagrupamento espiritual. Exato, para poder se mostrar ali diante do Cláudio lá, do médico. Enfim, Bill, tá acabando. Lemos aqueles convites de novo, né, para as pessoas, né? Sim, Clube da Fraternidade. Acessa lá a Rádio Digital, Rádio Rio de Janeiro .digital, Rádio Rio de Janeiro .digital, é isso? Acessa a aba Clube da Fraternidade, tem todas as informações lá para você ser um membro, né, aí e continuar sustentando essa obra que leva consolo para muitas pessoas, né, Bill? E tem o telefone, né, Bill? Telefone 21 3386 1422. Lá na aba também você vê lá no site as possibilidades de se pagar ou de se contribuir, com o Pix, tá, pessoal? É uma vertente aí, uma possibilidade também para quem não consegue assumir os R$20 mensais, pode ajudar na forma do Pix. Perfeito. Com qualquer valor. Perfeito, exatamente, é isso aí. Ajudem a Rádio Rio de Janeiro, tá bom? Bill, acabou o programa. Sexta-feira que vem a gente está de volta. Se Deus assim permitir. Beijo no coração. Muita paz a todos.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.